lá para mais uma rodada de aulas de Química? Bora lá? Hoje nós vamos lá para a aula de número 44, tá? Bom, o que a gente está estudando nas nossas aulas de Química? A gente está estudando cinética química. O que a cinética química estuda? Estuda a velocidade com que ocorrem as reações químicas. Vimos que tem algumas reações que são muito lentas, outras mais ou menos, outras muito rápido. Exemplo, a reação de formação do petróleo leva milhões de anos. A reação de ferrugem leva alguns dias. A reação de combustão, ela é instantânea, né? Então, a velocidade das reações, elas variam desde muito lenta até extremamente rápidas, né? Então, a cinética é a parte que vai estudar isso daí. Bom, numa reação unilateral, a gente tem reagente formando o quê? Produtos. Tá, mas essas reações, para entender esse mecanismo, a gente vai revisar aqui agora a teoria das colisões. É necessário que as moléculas do reagente colidam, ou seja, choquem uma com as outras, para que os átomos se reorganizem. Lembra? No lado dos reagentes, as ligações vão ser rompidas, os elementos, os átomos se separam, se reorganizam, formando novas moléculas que são o produto. Tá? Essa teoria das colisões leva a uma reação química. Mas para acontecer uma reação química, nem toda colisão leva a uma reação química. É necessário que os choques, que as colisões sejam efetivas. E para que essas colisões, esses choques sejam efetivos, é necessário geometria adequada e energia suficiente. Como assim geometria adequada? Vamos supor que esse pincel vermelho é um reagente e esse pincel preto é outro reagente. A gente vai se reorganizar isso aqui, ó. Nós vamos tirar o seguinte, tá? Vamos reorganizar. A tampinha vermelha vai para o preto para o vermelho, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Geometria adequada é isso daqui, ó, tá? Se colidir essa molécula dessa forma aqui, ó, essa colisão não vai ser efetiva, tá? Mas se eu colidir assim, olha, ó, essa colisão aqui vai ser efetiva. Mas se eu só fizer isso daqui, a tampa não vai parar, vai cair. É necessário que haja energia para encaixar essa tampa aqui, certo? Então, o que acontece? Esse choque tem que ter geometria adequada, já expliquei isso em aulas anteriores, e tem que ter energia suficiente. Bom, feita essa revisão, a proposta da aula de hoje é fatores que afetam a velocidade dessas reações. Para que é necessário a gente estudar esses fatores que vão interferir na velocidade? Porque se eu quiser aumentar a velocidade de uma reação, eu aumento. Se eu quiser diminuir a velocidade de uma reação, eu vou diminuir, conhecendo esses fatores que vão alterar essa velocidade. No primeiro momento, vamos comentar. O aumento desses fatores leva ao aumento do número de choques efetivos. Quais são esses fatores? O primeiro que eu coloquei aqui, concentração. O aumento da concentração leva ao aumento do número de choques. Bom, o que é isso? Se eu tenho mais moléculas disponíveis para reagir, mais rápido vai ser a reação. Por exemplo, quando você coloca um comprimido na água para dissolver, no início, vamos imaginar um comprimido de sal de fruta. Você coloca lá, a efervescência é maior no início. Quando vai diminuindo o comprimido, diminui a velocidade da reação. Porque no início eu vou ter mais moléculas reagindo com a água. Então, quanto maior o número da concentração, quanto mais concentrada é a reação, maior vai ser a velocidade, porque eu tenho mais moléculas disponíveis para colidir. Depois, o aumento da temperatura. Se eu aumento a temperatura do sistema, aumenta a energia cinética das moléculas. O que é isso? As moléculas vão se movimentar com maior velocidade. Se as moléculas se movimentam com maior velocidade, eu vou ter maior número de colisões. Você imagina as moléculas se movimentando devagarzinho,
eu vou ter poucas colisões. Agora você imagina essas moléculas se movimentando rapidamente, eu vou ter maior número de colisões. Então, o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas. Anotem isso aí no seu caderno, é importante. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas. Com isso, elas se movimentam mais e eu vou ter maior número de colisões. Exemplo aqui do cotidiano de temperatura, né? A gente guarda os alimentos na geladeira para conservar. Por que guardar na geladeira e conserva mais? Porque diminuindo a temperatura, diminui a energia cinética, diminui o número de colisões, diminui a velocidade, tá? Então você pode ver que em dias quentes, se você pegar um leite, né? Abrir um leite e nos dias quentes você deixa ele fora da geladeira, logo ele azeda. Porque aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Mas se você abre esse leite e coloca na geladeira, diminuindo a temperatura, diminui a velocidade, ele conserva por mais tempo, tá? Então esse é o raciocínio, tá? Depois, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Vamos entender isso daqui. Vamos pegar, por exemplo, um comprimido inteiro efervescente. Quando você coloca um comprimido inteiro efervescente na água, você coloca o comprimido lá e fica assim, ó. Dá até preguiça ficar olhando o comprimido dissolver. Mas se você pega, tá, um sal de fruta em pó e coloca na água, ele rapidamente dissolve. Por quê? Porque a superfície de contato das moléculas ali com a água vai ser maior. Outro exemplo, se você pega uma esponja de aço e molha, e pega uma barra de ferro e molha. Qual dos dois vai enferrujar mais rápido? A esponja de aço. Por quê? Porque a esponja de aço é feita de filamentos. Então ela vai ter uma maior superfície de contato com a água e o ar, oxidando, enferrujando mais rápido, tá? Você já deve ter ouvido falar que a gente deve mastigar bem os alimentos para melhorar a digestão. A digestão é um processo químico, a digestão é uma reação química. Se você tritura bem os alimentos ao mastigar, vai aumentar a superfície de contato dos ácidos, dos líquidos do estômago com aquele alimento. E com isso, a reação química da digestão vai ocorrer mais rápido e melhor, tá? Então, aumentando a superfície de contato, vai aumentar a velocidade. Pressão. Bom, quando a gente falar de pressão, a gente vai ter pelo menos um dos participantes tem que ser gás. Então, falou em pressão, a gente vai lembrar de quem? Dos gases. O que acontece? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um recipiente aqui fechado, isso aqui é um êmbolo, e aqui temos as moléculas desse gás. Essas moléculas vão se movimentar nesse espaço ocorrendo colisões. Então, aqui eu tenho uma pressão P1 e um volume V1. Vou colocar aqui, ó. Vou ter uma pressão P1 para o volume V1. Se eu pegar e diminuir esse êmbolo aqui, ó. Se eu baixar esse êmbolo aqui, ó. Se eu baixar esse êmbolo, eu vou estar diminuindo o volume. O que vai acontecer? Essas moléculas não vão ter muito espaço ali para se movimentarem. Quando elas começarem a se movimentar, elas vão ocorrer o quê? A colisão. Então, aqui eu vou ter uma pressão P2 para um volume V2. Então, você perceba que quando eu diminuí o volume do gás, eu aumentei a pressão. Aumentando a pressão, ela não tem espaço ali para se movimentar, eu vou ter mais colisões. Então, aumentando a pressão, aumenta também a velocidade das reações químicas, tá? Então, um fator importante. Lembrando que pressão faz sentido a gente falar de pressão quando tiver pelo menos um participante, um reagente gasoso, ou todos os participantes gasosos, tá? Beleza? Tá, agora eu coloquei separado aqui, você pode ver que eu numerei 1, 2, 3, 4, separado aqui, eu coloquei outro fator que nós vamos analisar aqui. Esse outro fator são os catalisadores. O que são os catalisadores?
Os catalisadores é como se fosse um cupido. Como assim, professor? Não entendi, tá? O reagente A tem afinidade com o reagente B, mas é difícil encontrar. O que o encontro dos dois? O A é muito vergonhoso, o B é muito vergonhoso, nenhum chega no outro. O que o catalisador faz? O catalisador vai unir esses dois, mas o catalisador não é nem reagente e nem produto, tá? Ele simplesmente vai unir o A e o B e vai sair ali de fininho, tá? Ele serve assim como um cupido, ele serve para unir esses reagentes, tá certo? Né? Então, vamos entender aqui, vou mostrar isso aqui através de um gráfico. Vou explicar aqui desse lado aqui, ó. Então, vocês estão acostumados aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho reagente, complexo ativado, e aqui eu vou ter o produto. Então, vamos supor que eu tenho aqui A mais B, formando C mais D. Então, aqui eu tenho aqui, ó, a energia do reagente, a entalpia do reagente. Aqui eu vou ter o complexo ativado, né? Ó, aqui eu vou ter o complexo ativado. E aqui eu vou ter o produto aqui, ó. A entalpia dos produtos aqui, a entalpia dos produtos. Nós sabemos que a energia de ativação, ela vai do complexo ativado até a energia do reagente. Essa aqui é a energia de ativação. Nós estudamos aulas anteriores que quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. A energia de ativação você vai entender como se fosse uma barreira, tá? Como se fosse uma barreira que teria que ser transposta, certo? A e B teria que passar essa barreira aqui para virar C mais D. Por isso que quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Se liga aí, anota aí. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Beleza? Então tá. Aonde que entra o catalisador nessa história? O catalisador, ele vai criar um outro caminho. Ele vai criar um caminho alternativo para essa reação, tá? Então, vai ser mais ou menos isso daqui, ó, tá? Então, A reage com B, aí eu vou criar um outro caminho aqui, ó, formando C e D. Então, aqui eu vou ter um novo complexo ativado aqui e uma nova energia de ativação aqui, ó. Ó, isso aqui vai ser uma energia de ativação. Vou colocar isso aqui de preto para ficar diferente aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, você tem essa energia de ativação aqui, energia de ativação 1, seria da reação 1, da curva 1 aqui, ó, da curva não catalisada. Aqui você teria uma energia de ativação 2, que é dessa curva 2 aqui, que é a curva da reação catalisada. É como se ela criasse um outro caminho mais rápido com menor energia, tá? O catalisador ele não é reagente nem produto. Ele pode até participar da reação, mas no final ele é recuperado, ele é regenerado, tá? Deixa eu dar um exemplo bem aqui para ilustrativo aqui. Imagine que o menino tá afim de namorar com a vizinha, mas tem um muro de 2 metros. Então o que acontece? Esse menino vai ter que pular, transpor esse muro de 2 metros para ir lá namorar com a vizinha, certo? Isso é difícil, né? Pular um muro de 2 metros requer muita energia. O que o catalisador faz? O catalisador vai lá, diminui esse muro, a altura dele, faz ele ficar do tamanho de uma mureta. Você só chega lá e dá um pulinho, chegou lá do outro lado. Então, o catalisador, ele cria um caminho para facilitar a reação, tá? Para que ela ocorra mais rápido, tá? Os catalisadores são muito usados em indústrias, tá? Para acelerar a velocidade das reações. É comum, né, a gente usar esses catalisadores, tá? Então, aqui eu tenho uma curva 1 não catalisada, tá? Essa energia de ativação é A1 aqui, é da não catalisada. E essa curva vermelha aqui é a curva da reação o quê? Catalisada. Os catalisadores, eles podem atuar tanto em reações endotérmicas quanto em reações exotérmicas, tá? O catalisador, ele não interfere no reagente e não interfere no produto. Perceba que a energia do reagente é a mesma
que a energia do produto é a mesma. Então, anote aí no cantinho, no caderno balãozinho. O catalisador não altera o valor do ΔH. O catalisador não altera o valor do ΔH. Ele só vai interferir na energia de ativação. Então, os catalisadores é um mecanismo alternativo para a reação, porque ele diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade. Valeu? Bom, com isso a gente explicou quais são os fatores que afetam a velocidade da reação. Agora eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, vai lá, leiam o conteúdo, esse conteúdo no livrinho de vocês e vamos agora resolver os exercícios propostos do livro, tá? Ok? Qualquer dúvida, Tia Vande tá aqui, tá?